10 horas e 8 minutos. Vamos começar falando sobre esse pedido de Bolsonaro, né? Ele não quer que Alexandre de Moraes continue nas investigações. Foi a defesa dele que apresentou ontem, pediu ao presidente do Supremo Tribunal Federal o afastamento do ministro Alexandre de Moraes das investigações sobre o suposto plano para um golpe de Estado. Os advogados enviaram uma petição ao presidente da corte, Barroso, alegando o quê? Alegando que Moraes seria uma das vítimas da possível tentativa e, portanto, não poderia ser o relator do caso. Quer dizer, ele seria um dos alvos, segundo essa acusação. Então, não poderia ele relatar o caso. Segundo os advogados, o relator assumiu a um só tempo a condição de vítima e de julgador. A defesa do coronel Marcelo Câmara também alegou impedimento de Moraes julgar o caso. Segundo a Polícia Federal, o militar monitorou os movimentos do ministro do STF no país com a intenção de prendê-lo durante a trama golpista. Bom, vamos lá. O Sakamoto até publicou uma coluna, ele até já ouviu uma jurista a respeito disso, né, Sakamoto? E o que ela diz, né? Qual é o entendimento no meio jurídico? Ele deve ou não ser afastado, Moraes, do caso? Ô, Fabiola, na avaliação da Heloísa Machado, né, da FGV Direito, que coordena inclusive o Instituto de Pesquisa Supremo em Pauta, tipo, só se debruça sobre o Supremo, ela fez a seguinte análise. Ela falou: olha, na avaliação dela, bastaria, se isso for atendido, que ela acha que é difícil, para dizer impossível, ela acha que a chance disso é nula, né? Ela até falou que isso tem mais uma consequência política do que jurídica, né? Para ser sincero, até porque o Supremo não vai retirar o Alexandre de Moraes dessa posição, né? Mas ela falou o seguinte: bastaria qualquer réu ou investigado atacar quem está julgando o caso para, com isso, alterar o juiz natural do caso, né? E, além disso, na avaliação dela, o Moraes, apesar, né, de ter tido até aquela questão da minuta de golpe, do Bolsonaro ter pedido na edição de colocar a prisão do Alexandre de Moraes, mas ela falou: o Moraes não é vítima da investigação em nenhum momento. Os crimes até agora investigados na avaliação dela são tentativa de golpe, abolição do Estado de Direito e democrático de direito, peculato, organização criminosa, mas em nenhum deles tem uma vítima particular. A vítima é a democracia brasileira, de uma maneira geral, né? Você tem aqui ataques aqui e ali às instituições, mas a vítima não é uma pessoa em particular, a vítima não é não é o Moraes, a vítima é a democracia como um todo, né? É o Estado brasileiro, é a democracia brasileira. Então ela vê isso, inclusive, ela vê, inclusive, nesse processo como um padrão que o Bolsonaro adotou nos últimos anos. O Bolsonaro atacou sistematicamente determinadas pessoas, Luiz Roberto Barroso, quando estava à frente do TSE, Alexandre de Moraes, quando estava à frente do TSE, entre outras pessoas, exatamente para tentar tornar essas pessoas impedidas de julgar os seus casos. Durante as eleições, ele fez isso com relação ao Tribunal Superior Eleitoral. Ele atacava o Moraes, atacava o Moraes, atacava o Moraes, e em determinado momento falou: oh, mas ele não é parcial. Ele não é imparcial para julgar meu caso, para analisar esse caso. Ele deve ser retirado da presidência do TSE, o que não aconteceu. Durante as eleições, isso não aconteceu e vai continuar não acontecendo na avaliação dela com relação a esse caso. Agora, o que ela fala é que tem um elemento político, né? Ao entrar com essa ação que vai ser negada pelo Supremo, o Bolsonaro vai usar isso aí, inclusive, para ajudar na convocação de pessoas para o ato do dia 25 de fevereiro, dos seus seguidores, para dizer que ele é vítima de arbitrariedade. Ele vai usar isso, né, para dizer que é vítima de arbitrariedade para poder mobilizar seus seguidores. Josias, e aí? Alexandre de Moraes tem que ser afastado ou não? Na tua opinião, ele está impedido de julgar esse caso? Não, não está impedido e não é a primeira vez, né, que tentam afastá-lo desses processos em que estão encrencados o Bolsonaro e o bolsonarismo. E é nula a chance de prosperar no Supremo esse recurso no qual a defesa do Bolsonaro pede que o Alexandre de Moraes seja impedido de atuar nesse processo sobre a tentativa de golpe, né? E é inexistente também a chance de prosperar um segundo pedido que está incluído nesse recurso. Os advogados do Bolsonaro pedem que sejam anuladas as decisões do Alexandre de Moraes no âmbito desse inquérito. Aí mesmo é que a chance é abaixo de zero, né? A alegação, como já explicado, bem explicado aqui,
é de que o Moraes, como vítima dos crimes que estão sob investigação, ele foi monitorado pela BIM, havia o plano de prendê-lo como vítima, ele não teria isenção para julgar o caso. O Supremo já refutou outras tentativas de retirar o Alexandre de Moraes dos calcanhares do Bolsonaro, do bolsonarismo, o que ministros do Supremo evocam em defesa da manutenção do Alexandre de Moraes à frente dos processos, é o artigo 256 do Código de Processo Penal. Esse artigo prevê que a suspeição não pode ser declarada nem reconhecida quando a parte investigada, a parte encrencada, injuriar o juiz ou criar de propósito um motivo para que seja declarado o impedimento. Pode-se alegar que agora, o plano de prender o Alexandre de Moraes, que foi revelado nessa Operação Hora da Verdade, ele é anterior às investigações sobre a tentativa de golpe. Mas o problema é que as ordens judiciais relacionadas à operação, essa que foi deflagrada na semana passada, as ordens foram expedidas no âmbito de um inquérito sobre milícias digitais, que foi aberto lá atrás, em 2021. Portanto, as descobertas são posteriores à abertura do inquérito. De resto, alega-se no Supremo, Fabiola, que o Bolsonaro e os seus cúmplices praticaram, como explicou aí o Sakamoto, né, que ouviu a especialista na matéria, eles praticaram crimes contra a democracia, não contra o Alexandre de Moraes. Eles não estão tramando contra o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é um asterisco dentro de um contexto em que se trama contra a democracia. Esse novo recurso da defesa do Bolsonaro foi encaminhado ao presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, né? E para afastar de vez essas pretensões dos encrencados de impedir o Alexandre de Moraes de atuar nesses casos todos, o mais provável é que o Barroso submeta o recurso à apreciação do plenário do Supremo. É a forma de transformar a participação, a atuação do Alexandre de Moraes nesse processo, transformar em algo avalizado pelo plenário do Supremo, e aí encerra essa discussão. Bom, interessante. Vamos até ouvir o nosso especialista aqui, Walter Mairovitch, chegando na área também para nos trazer informações e análise jurídica desse caso. Será que Alexandre de Moraes deve ser afastado? A defesa de Bolsonaro diz que ele está ali como vítima e julgador ao mesmo tempo, e relator, e que isso não pode. Vamos lá, professor Mairovitch, quero saber, ele tem que ser impedido de julgar esse caso? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiola, por partes e já pedindo vênia ao Sakamoto e ao Josias. Vênia significa desculpas. Então, vamos por partes. A primeira parte, nós estamos em sede de inquérito policial, nós não estamos em sede de processo. Em inquérito policial, a jurisprudência quer federal, quer estadual, mais especificamente do Supremo Tribunal Federal, é que não se pode arguir, levantar impedimento e suspeição, quer do delegado de polícia, quer da autoridade que atua nesse processo, um magistrado qualquer. E por que isso? Porque o inquérito é uma peça preparatória, onde aqueles mencionados são objeto de investigação. Bolsonaro não tem nem legitimação, porque nem indiciado ele está. Não tem uma imputação que recaia sobre ele. E o inquérito é uma peça destinada ao Ministério Público. Não se julga com base no inquérito. O inquérito é peça informativa. Então, esse é um primeiro ponto. Até aí, tecnicamente, nós temos uma posição já decidida, já pacificada. Agora existe um segundo ponto. O segundo ponto diz respeito à mulher de César, aquela que não basta ser honesta, não basta ser reta, tem que parecer. Então nós estamos diante de uma questão ética. E desde a Idade Média se sabe que aquele que
pura, não pode ser um Torquemada da vida, não pode atuar em futuro, atenção para o futuro processo onde irá julgar. Por isso existe um projeto até no parlamento brasileiro para separar funções. Aquele que atua na instrução para não atuar na segunda parte. O que está se vendo? O Alexandre de Moraes está atuando e ele está psicologicamente e eticamente impedido de atuar. Deveria ele se afastar. Por quê? Porque ele está mencionado, ele está referido. Ele iria ser submetido, se o golpe desse certo, à prisão e até uma sanção de morte. Não é possível que alguém não se afaste de uma investigação ou de uma atuação tendo em vista essas circunstâncias. Agora, por que ele está lá, Fabio? Ele está lá porque ele foi indicado, foi designado e aceitou numa portaria do Toffoli, numa portaria da presidência, que ainda está em pleno vigor. Não é de boa cautela, não é a imagem da mulher de César a desejada se o Alexandre de Moraes continuar. Essa história de que o inquérito policial efetivamente apura crimes de violação à Constituição, abolição ao Estado de Direito, golpe de Estado, é evidente que essa é a tutela que se vai buscar. Mas existem no processo circunstâncias, aquilo que está ao lado e tramita. É evidente que existe uma menção a Alexandre de Moraes e disso tudo podem saltar crimes onde ele vai ser colocado como vítima. Não é do bom direito, não é da lisura que a justiça, uma justiça sem máculas, sem nada, precisa ter perante a opinião pública. Não é. Agora, a fase é imprópria. O Bolsonaro se utiliza disso para, evidentemente, até municiar essa que ele chama de defesa que ele vai apresentar no dia 25 de fevereiro, próximo na Avenida Paulista. Essa chamada que ele fez. Mas agora, vamos olhar a coisa devidamente. Que imagem nós queremos ter da justiça? Evidentemente, da imparcialidade. Nós estamos vendo alguém que, de alguma forma, foi envolvido nisso. Agora, não existe, vou ressaltar bem, impedimento, suspeição em fase de inquérito, porque, como dizem a jurisprudência, inquérito é policial, inquérito não é processo judicial. Interessante.